Olá, tudo bem? Disciplinas espirituais fazem parte do currículo do CFC, Centro de Formação Cristã, desenvolvido e ofertado pelo Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista Emanuel, na cidade de Petrolina. Sejam todos bem-vindos. Esta é sua sala de aula online, onde durante alguns encontros objetivamos definir o valor das disciplinas espirituais para a formação do caráter cristão, para a manutenção da vida devocional e principalmente também para o crescimento espiritual de cada cristão. Como você pode acompanhar no slide, as disciplinas espirituais, na verdade, são ferramentas didáticas disponibilizadas pelo Senhor para auxiliar seus filhos nesse processo natural de crescimento cristão. As disciplinas espirituais são práticas cristãs que demandam um esforço intencional de cada cristão em observância aos princípios bíblicos encontrados em toda a literatura bíblica do Antigo e Novo Testamento, principalmente sobre a vida e os ensinos de Jesus, com o propósito final de tornar-se discípulo do Mestre, homens e mulheres semelhantes a Jesus em palavras, comportamento e atitudes. Neste caso, o exemplo de Jesus é a nossa fonte de inspiração e ser ou tornar-se semelhante a Jesus é o nosso padrão. As disciplinas espirituais, na verdade, são exercícios diários que nos ajudam a manter tanto a saúde espiritual quanto nos auxiliam no processo natural de crescimento cristão. Se você observar, o princípio é o mesmo. O que você precisa para manter a saúde do seu corpo? Você precisa, então, dormir bem, você precisa de uma boa alimentação, você precisa beber água, você precisa fazer exercícios físicos, entre outras coisas. Agora, à luz da perspectiva cristã, não é possível alguém crescer espiritualmente sem ter experimentado a realidade do novo nascimento, sem que o Espírito Santo seja o seu orientador pedagógico, seja o seu intercessor ou o seu mentor. Hoje nós vamos tratar da primeira disciplina espiritual, que é a oração. Eu quero começar então, como você pode acompanhar aí no slide, eu quero começar com uma afirmação dizendo que não existe vida espiritual sem oração. Oração nada mais é do que relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é primordial, vital para o crescimento cristão. Agora, se a oração é uma das principais disciplinas espirituais, então nós precisamos responder a duas questões. A primeira, você pode acompanhar no slide, o que é oração? E oração é, na verdade, a liberdade que recebemos para entrar na presença de Deus. Oração é um privilégio que temos de conversar pessoalmente com o Senhor sem a necessidade de intermediários. Oração é também uma ferramenta, um meio, um canal de comunicação instituído por Deus com a finalidade de se relacionar intimamente com seus filhos. É o soberano Deus, o Todo-Poderoso, o eterno Criador do céu e da terra, inclinando-se graciosamente para ouvir as súplicas dos seus filhos, dos seus servos, e quando oramos, devemos sim ter a plena convicção, a plena certeza que Ele nos ouve. A oração pode ser considerada a prática cristã mais importante dentre as disciplinas espirituais. Orar não é uma escolha, não é uma opção e muito menos oração é uma obrigação. Oração deve ser um hábito natural, espontâneo e prazeroso na vida de todo cristão. Martim Lutero disse certa vez, assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas,
e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio do cristão é oração. Calbart, então, complementa dizendo que ser cristão é manter uma vida habitual de oração. Temos inúmeras referências bíblicas, você pode acompanhar aí, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nos direcionam para a prática habitual da oração. Deus sempre estimulou seu povo a orar. O tema oração sempre esteve como prioridade na agenda de Deus. Há alguns textos, há muitos textos, nós não vamos citar apenas alguns aqui. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Segundo Crônicas 7:14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em Tessalonicenses 5:17, a palavra diz: orai sem cessar. E 1 Timóteo 2:8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Queridos e queridas, a oração é uma via de mão dupla, não é um monólogo. Oração é diálogo. Você fala, todavia, você precisa estar preparado, atento, para ouvir Deus falar com você. E Deus fala sempre. Deus fala através da Bíblia, Deus fala através da pregação da sua palavra, Deus fala através das pessoas, Deus fala através das circunstâncias e Deus fala também através do silêncio. Oração não se resume aos pedidos que fazemos frequentemente a Deus, muitas vezes com imposição, exigência, como se Deus fosse obrigado a responder a todas as nossas orações. Mas oração deve ser, sobretudo, alinhar-se à vontade de Deus, bem como deve cumprir o fim último para o qual a oração se propõe, ou seja, a intimidade com Deus que começa dentro de um relacionamento. Oração, queridos e queridas, requer ação prática da nossa parte. A fé, ela não é estática, ela é dinâmica e ela exige um relacionamento. Como você pode ver na tela, por que devemos orar? Eu quero considerar com vocês algumas razões práticas. Primeiro, para ter maior intimidade com Deus, comunhão com Deus, para crescer também no nosso relacionamento com Deus, conhecer mais a Deus, depender mais de Deus, para exercitar a nossa fé, para estarmos mais firmes, mais confiantes no Senhor, para experimentar o sobrenatural de Deus. Deus é ainda o mesmo, ainda faz milagres. Nós precisamos experimentar a glória de Deus, para ver a glória de Deus, ou seja, reconhecer, ver o poder de Deus sendo manifesto sobre nossa vida, para vencer o inimigo nas nossas lutas contra a nossa própria carne, para sermos discípulos, para nos tornarmos homens e mulheres semelhantes a Jesus. Qual deve ser a nossa maior motivação para a oração? Eu diria que a nossa maior motivação para a oração deve ser a própria vida, o próprio exemplo de Jesus. E a pergunta é: Jesus precisava orar? Enquanto Deus, não. Enquanto homem, sim. A Bíblia diz que ele se esvaziou, se fez um de nós, assim como eu e você. A vida de oração de Jesus, sua prática habitual, sua dependência, sua intimidade com o Pai, devem tornar-se a nossa maior motivação. Jesus não se tornou apenas o nosso exemplo, mas ele se tornou a fonte de inspiração para uma vida regada de oração. Jesus nos ensina então sobre oração, ele vive o princípio de oração na sua própria vida. As pessoas às vezes me perguntam: por que eu devo orar? O Senhor Deus não sabe tudo o que eu preciso?
Ele não me conhece? Ele não sabe tudo o que vai acontecer? Ele não tem todo o poder? Então, qual a diferença que fará a minha oração? Eu diria que a resposta a essa questão é muito simples. Jesus nos ensinou sobre a necessidade da oração. Ele foi o nosso exemplo de oração, uma vida dedicada à oração. Ele mesmo nos deu um modelo de oração, a oração do Pai Nosso. Jesus foi extremamente coerente na sua vida e no seu ministério. Ele não nos pede para fazer nada que ele mesmo, ou que ele próprio, já não tenha feito antes. Jesus não é apenas o nosso exemplo, ele é a nossa fonte de inspiração. Eu quero que você veja na tela aqui, aí na tela, alguns momentos da vida de Jesus em que ele estava orando, esteve orando. Ele orou no seu batismo, ele orou antes de escolher os 12, ele orou no momento do seu reconhecimento como Messias, ele orou no momento da sua revelação, ele orou em momentos de profunda necessidade, ele orou na última ceia, ele orou no Getsêmani, ele orou lá na cruz, e Jesus orou em tantas outras ocasiões. Eu poderia lhe dar aqui muitos outros exemplos. Eu quero que você me acompanhe também aí no slide, os 6 propósitos da oração. O primeiro propósito, a oração, ela nos ajuda a exercitar a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele vai recompensar aqueles que o buscam. A Bíblia também diz que o justo viverá pela fé, não é? E ela também vai dizer que essa é a nossa vitória, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Queridos, orar é um ato de demonstração de confiança em Deus, em total e completa certeza de que Ele nos ouve e de que certamente vai responder às nossas orações. Quanto mais oramos, mais desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus e exercitamos a nossa fé. Segundo, intimidade com Deus. Eu diria que a oração é o ambiente mais favorável, mais oportuno para aprimorarmos nosso relacionamento com Deus. Através da oração, devemos crescer em intimidade com Deus. A palavra de Jeremias nos diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Infelizmente, muitos crentes conhecem a Deus apenas de ouvir falar, ou de cantar músicas gospel, ou de participar de programas dominicais na igreja, mas não conseguem experimentar a vida abundante que Jesus prometeu que nos daria. Tudo porque não desfrutam de uma vida de oração na intimidade com Deus. Terceiro, rendição. O pastor Rick Warren disse certa vez: render-se totalmente a Deus é a expressão máxima da fé. Orar é render-se a Deus. Quando oramos, estamos depositando nossa fé em um Deus amoroso, em um Deus poderoso. Render-se significa entregar a Ele o controle da nossa vida e reconhecer a sua vontade, que é o melhor para a nossa vida. O texto nos diz de Isaías: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Através da oração, exercitamos a nossa rendição diária a Deus, assim como Jesus nos ensinou: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quarto, transformação pessoal. Não existe oração sem resposta. Deus responde a todas as orações. Porém, a nossa falta de intimidade com Deus
nos leva a não conseguir ouvir as suas respostas. Somos também muito bem tendenciosos, queremos ouvir somente respostas que nos sejam convenientes. Por isso, Tiago vai afirmar que nós oramos, pedimos e não recebemos, porque recebemos mal, porque pedimos aquilo para gastar nos nossos próprios deleites. A disciplina da oração gera transformação, pois através dela, Deus desenvolve o nosso amadurecimento pessoal. Quinto, arrependimento. Através da disciplina da oração, temos a oportunidade de demonstrar nosso quebrantamento diante de Deus. A palavra nos Salmos 32:5 nos diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Sexto, gratidão. William Hendricks disse certa vez: a oração sem gratidão é como um pássaro sem asas. Não andeis, disse Paulo, ansiosos por coisa alguma, antes em tudo seja a vossa oração conhecida diante de Deus, e a oração e a súplica com ações de graças diante do Senhor. Filipenses 4:6. Através da oração podemos exercitar então a nossa gratidão a Deus por todas as coisas. Muitos deixam de desfrutar os benefícios de uma vida de oração porque estão mais concentrados em pedir do que agradecer, quando a palavra de Paulo nos ensina que devemos dar graças a Deus em tudo. Como orar? Existem muitos equívocos quanto à oração, mas a Bíblia, a Bíblia é a nossa maior referência sobre como devemos orar. Jesus nos deixou um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, que você pode encontrar em Mateus capítulo 6, 9 a 13. Eu quero passar para vocês alguns elementos que nós encontramos dentro da oração do Pai Nosso, como você pode acompanhar aí no slide. Primeiro elemento, louvor a Deus. Antes de qualquer outra coisa, nós precisamos elevar o nome de Deus, não é? Bendizer o nome de Deus, louvar o nome de Deus. Segundo, ações de graças. Nós já vamos orar agradecendo pela certeza que Deus nunca deixa de responder às nossas orações. Terceiro, confissão de pecados. É um momento específico para você se abrir diante de Deus, abrir seu coração e confessar os seus erros e os seus pecados. Quarto, a intercessão. Quando você pode apresentar diante de Deus o seu irmão, a sua irmã, o seu parente, o seu querido, a sua querida, o amigo. É um momento assim que nós apresentamos as pessoas diante do Senhor. E em quinto lugar, nós suplicamos, nós apresentamos para Deus a nossa súplica, apresentamos para Deus a nossa própria vida, os nossos desejos do nosso coração, os nossos anseios pessoais, nós apresentamos cada um deles diante de Deus. Eu quero concluir a aula de hoje perguntando a você: você quer crescer espiritualmente, ser um cristão cheio da presença de Deus? Então, separe um tempo diário na sua agenda para exercitar a disciplina da oração. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.